Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito: A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Lucas 19:45. Porque, além da face amorosa e benevolente, os evangelhos não se furtaram em apresentar um Jesus que tinha lampejos de ira intensa? Que fatores contundentes o levaram a derrubar bancas de elementos essenciais ao culto da fé judaica? Quem de fato eram esses comerciantes? Qual era a procedência e que tipo de mercadoria seriam tão ilegais e infames aos olhos do mestre? A despeito de parecer estranho à modernidade, o método utilizado por Jesus neste instigante contexto é bastante comum nas Escrituras. Se valer de um sinal pouco convencional para chamar atenção sobre uma inevitabilidade mais crucial. O profeta Jeremias assombrou a multidão quando fez em pedaços um grande e caro jarro de cerâmica para adverti-los sobre o perigo iminente que pairava sobre Israel. Estaria Jesus com o chicote fazendo o que Jeremias fez com o jarro? Com tanta riqueza de detalhes, fica praticamente impossível crer que foi uma atitude intempestiva, movida por indignação momentânea. Jesus teve uma noite inteira para refletir sobre o que iria fazer no dia seguinte. Pelo que dá para perceber, não foi uma das suas melhores noites, pois sequer comeu direito, posto que na manhã seguinte teve fome. Mas também não foi um ato de violência gratuita, uma reação tão pertinente que os seus acusadores não ousaram arrolá-la ao processo do seu julgamento perante Pilatos. Não estaria Jesus fazendo o que muitos gostariam de ter feito? Não teria sido ele o braço direito de todos aqueles que repudiavam aquela situação? Logicamente que os sacrifícios dos ricos não eram os motivos da indignação de Jesus. O evangelista fala especificamente de que elementos estavam sendo manipulados para transformar a casa do Pai em covil de salteadores. Jesus fala da pomba, pois esta representava o sacrifício do pobre. É a oferta expiatória daquela família que não dispunha de recursos para comprar sequer um animal de pequeno porte para a sua alimentação, muito menos para oferecê-lo no templo. A pomba é uma ave abundante naquela região. Mesmo o mais indigente ofertante poderia muito bem capturá-la e assim realizar a sua oferta anual. Porém, por meio de adendos convenientes à lei mosaica, somente animais com aval das autoridades judaicas e adquiridos nas bancas do mercado na entrada comum do templo seriam aceitos. Muito embora Jesus não estivesse nem um pouco preocupado em cumprir os acréscimos à lei, estava sempre atento à dor do indigente, porque se condoía por aqueles que não possuíam os recursos mínimos necessários para cumprir os rígidos rituais de expiação. O texto também apresenta um segundo elemento não menos relevante: o cambista. Se a pomba nos remete à preocupação com os pobres, o câmbio faz referência ao estrangeiro. Convém observar que o estrangeiro no texto bíblico tem tudo a ver com o imigrante e nada a ver com o turista. Trata-se especificamente daquela pessoa que vinha a Jerusalém trazendo a sua oferta em moeda estrangeira. Aquela pessoa que se via explorada por um câmbio escorchante. Também faz referência ao judeu exilado, que uma vez banido do país onde residia, estava tentando um recomeço em Jerusalém, tendo que sujeitar-se a viver como errante sem qualquer direito, como se estrangeiro fosse. O terceiro e mais óbvio motivo é o escancarado tráfico de mercadorias no templo. O uso da palavra tráfico não poderia ser mais adequado. Embora o texto não faça referência ao comércio de produtos ilícitos, uma vez que as mercadorias eram legais. Poderiam ser legais aos olhos da elite religiosa de Israel, dos romanos e de quem mais estivesse envolvido, mas aos olhos de Deus era tráfico mesmo.
O texto diz que Jesus se revoltou com as idas e vindas dos produtos que estavam sendo vendidos. Não estaria ele denunciando um escambo? Animais que já haviam sido oferecidos em sacrifício não estariam ilicitamente retornando às bancas para serem negociados novamente? É certo que muitos ambientalistas e ecologistas aprovariam de imediato este artifício. É evidente que somos contrários ao sacrifício de animais para este fim. Não exatamente por este motivo, mas porque estamos convictos de que Deus não abona esta matança supersticiosa, posto que tem raízes profundas no paganismo. Tendo em vista a conduta de Jesus no templo, fica evidente que ele quer que a sua igreja proceda da forma mais justa e correta possível. Na casa do seu Pai, não são permitidos atalhos ou interpretações que visem burlar a legislação. Existe no Congresso Brasileiro uma bancada chamada de evangélica, cujos projetos visam tão somente beneficiar as suas igrejas. Não seria correto que a instituição igreja venha a auferir privilégios que as instituições seculares e as que representam outros credos não possuem. Se realmente desejamos viver em um país justo, essa justiça tem que começar por nós. Nos nossos negócios particulares, por vezes, arriscaríamos tentar alguns artifícios dentro da legalidade. Porém, na igreja, qualquer espécie de falcatrua está previamente condenada pelo chicote de Jesus. Um chicote que, para desespero de muitas das nossas lideranças religiosas, continuará sendo eternamente insuportável. Na casa de Deus, o que é legal tem que ceder lugar ao que é justo, porque se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, podemos continuar entrando e saindo da casa do Pai. Porém, jamais entraremos no reino dos céus.